Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, tu consegue somar essas três medidas aqui de cabeça sem problemas? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia que vai facilitar muito esse tipo de cálculo mental. Bora lá comigo? Olha para essa medida aqui que está em metros. Tu consegue perceber que tem outras subunidades do metro embutidas nesse número? Para enxergar isso, é só quebrar essa medida em uma soma, que vai dar para entender melhor que a casa das dezenas pode ser vista como a quantidade de decâmetros da minha medida. Além disso, o primeiro número depois da vírgula representa os decímetros, o segundo número depois da vírgula é a quantidade de centímetros e o terceiro número de milímetros. Isso quer dizer que eu consigo colocar uma subunidade do metro em cada uma das casas decimais do meu número. E essa forma de ver as medidas pode facilitar muito na hora de somar ou subtrair medidas que estão representadas em unidades diferentes. Por exemplo, se eu quiser somar 12,52 decâmetros com 7 decímetros, basta perceber que esse primeiro valor depois da vírgula é justamente a quantidade de metros que tem essa medida. E esse outro número representa os decímetros. Então eu vou lá e somo meus 7 decímetros ao 2 e o resultado dessa soma fica 12,59 decâmetros. Tá bom, e se eu quiser somar 5,432 metros e 124 milímetros? Nesse caso, os 124 milímetros pode ser visto como 1 decímetro mais 2 centímetros mais 4 milímetros. E de novo eu acabo somando as medidas de acordo com as suas posições. Como o 5,432 está em metros, o 4, que é o primeiro número depois da vírgula, é o dígito dos decímetros, o 3 dos centímetros e o 2 dos milímetros. E a soma desses dois valores vai ficar 5,556 metros. E aí, pegou a ideia? E no caso da subtração, como é que fica? Bom, digamos que tu quer comprar um armário e tem um espaço de 2,1 metros de comprimento disponível na parede para colocar esse móvel. Na loja, o vendedor te oferece 4 opções de armários, com comprimentos diferentes para te escolher. Qual delas tu acha que é a melhor opção, considerando o espaço que tu tem? Para resolver esse problema, é só subtrair cada uma das medidas de 2,1 metros, que é o espaço da minha parede, e daí descobrir qual é a diferença mais baixa. O primeiro armário dá uma diferença bem pequena, na casa dos milímetros, só que ele é maior do que a medida da parede, e não vai caber no espaço que nós temos. Por isso, nós descartamos essa alternativa. A segunda medida dá uma diferença na casa dos decímetros, que eu anoto aqui do canto para comparar mais tarde. Quando nós subtrairmos a terceira medida, a resposta vai dar uma diferença muito pequena, na casa dos milímetros. E eu também anoto essa medida para comparar depois. E, finalmente, a quarta medida subtraída de 2,1 dá uma diferença na casa dos centímetros. Se eu colocar essas três medidas em uma régua, fica até mais fácil de visualizar que o armário que vai ficar mais certinho na parede é o da alternativa C. Agora é hora de praticar um pouco. Não esquece que dá para pausar esse vídeo se tu precisar de mais tempo, tá bom? Primeira pergunta, qual é o comprimento do rinoceronte? E a alternativa certa é a letra B. Segunda pergunta, qual é a distância da farmácia até o mercado? E a resposta certa é a letra B de novo. A terceira pergunta eu adaptei dessa questão do Enem, que na real pergunta qual desses valores aqui está mais próximo de 68 milímetros. A resposta certa é a letra C. E agora a última pergunta. Qual é a altura do jogador mais alto? E a resposta certa é a letra A. E aí, conseguiu resolver? Certo, agora a gente consegue somar aqueles três números lá do começo desse vídeo, não é mesmo? 4,5 metros mais 5 decímetros vai dar 5 metros, porque a primeira casa depois da vírgula no 4,5 é a casa dos decímetros. E daí, para somar 5 metros mais 132 centímetros, eu considero que esse 2 está na casa dos centímetros, que o 3 está na casa dos decímetros e que o 1 está na casa dos metros. E a minha soma vai ficar
6,32 metros. Tranquilo? Bem, nosso vídeo está acabando. Não esquece de responder o questionário que está aqui embaixo na descrição do vídeo para me ajudar na minha pesquisa. E esse foi o último vídeo sobre passagem de medidas. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!